E aí, pessoal, a paz do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando todos vocês. Mais um domingo, né? Igreja, templo fechado, igreja aberta, a glória de Deus, né? No primeiro domingo de julho vamos estar juntos, né? No culto pela manhã, culto pela noite, né? Tem algumas mudanças, todo mundo com máscara. Mas até então, nossos cultos voltam à normalidade em julho. Então, no primeiro domingo, tanto de manhã quanto à noite, nós estaremos lá, né, nos mesmos horários, 9 da manhã e 7 da noite. Então, nós vamos estar lá firmes no Senhor. Então, nós estamos aí na metade do mês de junho, né? Então, tudo dando certo. A gente, em julho, a gente está lá para a glória de Deus. Então, conto com vocês, né, falando com o nosso povo, comunicando um com o outro. Então, no primeiro culto, que é a Santa Ceia, nós vamos estar juntos para a glória de Deus. Todo mundo sabe como deve fazer, né? Acho que todo mundo já sabe. Todo mundo com máscara, né, distanciamento. Mas nós vamos estar lá na igreja. Então, eu quero contar com todos vocês lá para a glória de Deus. Amém? Então, no primeiro domingo de julho, nós vamos estar lá. Nós vamos estar falando do Senhor juntos, né? Mais uma vez no templo aberto, para a glória de Deus. Então eu quero contar com todos vocês, em nome de Jesus. Que Deus possa nos ajudar, né? Essa noite eu quero que nós estejamos orando aí pelo Fernando, né? Que está com um probleminha. Vamos orar pelo Fernando, abençoar o Jorge, que fez aniversário, né? Senhor, em nome de Jesus, que essa noite o Senhor possa nos ajudar, Senhor, com a Tua palavra, e que cada um que aqui comigo está ouvindo essa palavra possa ser abençoado. Pois eu, como ministro do Evangelho, abençoo todos que aqui estão, Senhor, para que a glória do Senhor os invada e faça florescer sobre eles a bênção do Senhor. E que eles saiam daqui não da mesma maneira que entraram, mas que saiam transformados pela Tua palavra. Te pedimos ainda, Senhor, pela vida do Fernando, Senhor, que está passando um probleminha de saúde, mas Tu és Deus para restaurar, ajudá-lo, tá? Desobstruir as suas veias e fazer com que, Senhor, todo mal bata em retirada, que a sua perna, Senhor, venha funcionar normalmente. Pois nós, como servos do Senhor, te pedimos pelo nosso irmão, que passa por um momento, Senhor, conturbado, complicado, mas que em nome de Jesus vai passar por cima e vai cantar o hino da vitória. Te peço ainda, Senhor, pelo Jorge, que está fazendo aniversário, que o Senhor abençoe não somente ele, mas toda a sua casa, e que ele seja uma bênção, multiplique os anos de vida sobre a sua vida. Pois nós, como igreja, abençoamos a vida do Jorge hoje e sempre, no nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus por isso. Jorge, parabéns para você. Que o Senhor faça grande coisa aí na sua vida. Você continue esse cara, gente boa aí, tá bom? Abençoe você, sua casa, e que Deus multiplique mesmo, de verdade, muito tempo de vida. Porque você é um cara do bem, um homem de Deus. Amém? Deus te abençoe, nós te amamos, em nome de Jesus. Essa noite eu quero trazer uma mensagem, irmãos, que está lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 18. Você que pode estar comigo aí, vamos lá em nome de Jesus, amém? Então hoje, queridos, eu quero trazer uma mensagem que recebeu um tema de mim, que é assim: e vós, que dizeis quem ele é? E vós, quem dizeis que ele é? Amém? E nós, o que dizemos quem ele é? Quando a gente faz essa pergunta, a gente quer dizer o seguinte: a minha vida fala o que de Jesus? O meu ministério
demonstra quem Ele é? A minha vida demonstra quem Ele é? Os meus amigos demonstram quem Ele é? Onde eu estou, eu demonstro quem Ele é? Onde eu vou, demonstra quem Ele é? Enfim, Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo que não é ele que vive, mas que é alguém que vive através dele. E nesse caso, o Espírito Santo de Deus. E Paulo quer dizer o seguinte: se não vivo mais eu e ele vive em mim, então não sou eu que estou no controle e muito menos no comando. Quem está no controle, quem está no comando é o próprio Deus. E se isso, então, é uma verdade de Deus para nós, nós precisamos entender que as minhas vontades não podem mais florescer em mim a ponto de tirar a identificação de quem é Deus para o mundo através da minha vida. Por quê? Porque hoje a nossa ministração é essa. Quem você diz que é Deus para você? Né? O livro de Lucas, capítulo 9, 18 e 20, 18 ao 20, eu gostaria que a gente fosse ler juntos, em nome de Jesus. Diz assim: estando Jesus orando, partiu então, em particular, para esta condição de oração. Estavam com ele os discípulos e a quem lhes perguntou: quem diz a multidão que eu sou? Respondeu eles: João Batista, outros Elias, outros dizem que é um profeta que ressurgiu. Mas Jesus faz a seguinte pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Senhor, fale conosco essa noite, em nome de Jesus. Eu sei que nós não vamos sair daqui sem que essa palavra nos mude, nos transforme para a glória do Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? Nós temos 3 formas de dizer quem Deus é a nós. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse culto para que você possa sair daqui abençoado. Porque eu vejo muito pouca gente demonstrando quem é Deus na vida dele. Ou quem é Deus, né? Eu vejo muito poucos cristãos sendo verdadeiros com a condição de que Deus está no controle da vida dele. Acho que a gente precisa de mais autenticidade, demonstrar com mais clareza o Deus que a gente serve. Eu acho que a gente precisa se humilhar diante da potente mão do Senhor. Tem muita gente que leva muita vantagem com Deus, tem muita gente que busca apenas Deus por interesses próprios. Outros vão até conseguir isso. Mas enfim, quando isso tudo acontece, eles demonstram quem é Deus para eles. Mas hoje nós que servimos o Senhor em honestidade, com alegria, com paz, com verdade, nós precisamos fazer algumas coisas para que isso mesmo que nós estamos fazendo possa demonstrar quem é o Deus que a gente serve. Porque quando Paulo diz não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele estava dando a condição de Deus viver a vida dele, né? Isso significa que ele abria mão, né, da sua vida para que Cristo então usasse a vida dele poderosamente. E Deus usou poderosamente a vida daquele homem. Como diz o livro de Atos, né, as roupas daquele homem curavam as feridas, curava, né, aqueles enfermos. Por quê? Porque Deus manifestava na vida dele. E hoje a gente vê poucas manifestações de Deus e muitas manifestações dos homens. A gente ouve muito, assim diz o Senhor, mas na verdade Deus não disse nada, né? Eu ouvi, na verdade não ouviu, né? Eu vou te falar o que eu ouvi, na verdade ninguém falou nada. Enfim, a gente vê muita manifestação do homem. E o que Deus hoje quer de nós é que nós sim nos manifestemos, mas não da forma mentirosa, mas com uma forma verdadeira. E às vezes essa forma a gente tem sentido falta, né, com as pessoas do século XXI. Né? A gente tem visto uma igreja muito falha, uma igreja que é envolvida
o tempo todo com as coisas do mal, envolvida com o pecado, envolvida com um monte de coisa. Quando eu falo igreja, eu não falo a igreja Y ou a X, falo você, porque você para mim é a igreja. E quando você deixa de se posicionar através da sua vida a favor do próprio Deus, você deixa de mostrar quem Ele é. E a gente vê um monte de cristãos deixando de mostrar quem Deus ele é de verdade. Não somente para ele, mas para todos que veem Deus em sua vida. Por que as pessoas veem Deus na sua vida? Porque a primeira coisa que eles acham que você é, né, é um cristão. Por quê? Porque você recebeu um título, né? Você foi, desceu as águas, recebeu as águas no seu corpo, né? Confessou Jesus Cristo como único, suficiente, Salvador. As pessoas entendem que você então é um crente. Crente é aquele que crê. É aquele que crê no poder do Espírito Santo. Então, quando você é esse tipo de crente, que as pessoas acreditam que você, então, o representante de Deus, a única coisa que as pessoas querem é que você demonstra que Deus você serve através da sua vida. E hoje eu quero falar sobre 3 formas de você mostrar, né, quem é Deus para você. Então hoje quando Jesus ele pergunta para os discípulos, olha, o que esse povo fala de mim? Aí ele fala, uns falam que você é um discípulo, outros falam que você é um profeta, outros falam que você é João Batista, enfim. Mas Jesus olha para ele e fala, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta ela vem para mim, ela vem para você. E você? Né? Quem você diz que eu sou? E você que está me ouvindo, que está me vendo, quem você diz que eu sou? Diz o Senhor. O Senhor está perguntando para você também. O que você diz que eu sou? 3 formas da gente fazer com que as pessoas vejam o Deus que nós servimos. A primeira delas, as minhas escolhas. Minhas escolhas, pastor. Sim, minhas escolhas mostram o Deus que eu sirvo. Minhas escolhas identificam para o outro o Deus que eu sirvo. Minhas escolhas posiciona-me numa condição do Deus que eu sirvo. Minhas escolhas me reduzem à condição do Deus que eu sirvo. Minhas escolhas faz eu andar no caminho do Deus que eu escolho. Minhas escolhas abrem portas pelo Deus ao qual eu escolho. Enfim, minhas escolhas está aqui. Ou seja, quando você se posiciona em Deus, a primeira coisa que vem sobre nós é as escolhas. E nós escolhemos hoje servir o Senhor. Não é isso? Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele vai dizer, olha, hoje vocês devem escolher que Deus você vai servir. Né? Ou vai servir o Deus que os seus pais serviram lá no deserto, né? Ou vocês vão servir aos deuses que estão diante de vocês. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Enfim, hoje está colocado para você a condição de escolha. Então a primeira coisa que vem na vida de um crente e que a gente está fazendo um monte de escolhas erradas, né, e mostrando que o Deus que nós servimos não tem nada a ver com a gente. Então nós precisamos escolher corretamente, escolher a companhia que andamos, escolher os lugares que vamos, escolher o que vamos fazer nesses lugares. Por quê? Porque tudo aflige o reino de Deus. Porque você é um representante de Deus nessa terra. Não é isso? Quantos de vocês sabem disso? Quantos vocês estão careca como eu de saber que nós somos um representante de Deus nessa terra? Então, se somos um representante de Deus, as nossas escolhas precisam ser diante do próprio Deus. O que Deus escolhia agora? Né? O que Deus escolhia para mim? Né? Se eu tivesse, ou se fosse Jesus estivesse no meu lugar, qual seria a escolha dele? Né? Então, querido, quantos de nós estamos fazendo escolhas erradas? Quantos de nós, ao invés de entender o que o Espírito Santo faria no nosso lugar, nós tomamos as nossas atitudes, fazemos nossas escolhas e não estamos nem aí para que escolha é essa. Mas como Josué disse, olha, vocês escolhem o Deus que você serve. É isso hoje. Então, se nós escolhemos Deus, como eu disse para você, através do batismo, da confissão, nós hoje abraçamos a causa de Jesus. Né? Eu me lembro de uma hora que Jesus diz assim para os fariseus. Ele diz assim, olha, fariseus, né? Os que estão de fora vão tomar o lugar daqueles que estão de dentro, porque os que estão de dentro não receberam a mim,
e aqueles que estão de fora vão me receber. E é isso que acontece no reino de Deus. Está cheio de gente perdendo, né, Jesus pelas suas escolhas erradas. Está cheio de gente que tinha tudo para ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, e está perdendo porque as suas escolhas são inconsequentes, são escolhas que não agradam a Deus, são escolhas que não abrem portas para você, e você fica na porta fechada o tempo todo, passando prova, passando luta. Por quê? Porque você, querido, faz escolhas erradas. Escolhas erradas te levam por caminhos errados, escolhas erradas te levam para momentos errados, escolhas erradas te levam para conhecer pessoas erradas, escolhas erradas te levam para lugares obscuros e que te conduz à morte. Ou seja, aqui está a sua palavra de hoje. Então a primeira coisa que nós queremos falar é sobre minhas escolhas. E como nós falamos em Josué, eu queria perguntar para você, quantos de vocês, né, entendem que estão fazendo escolhas erradas, e quando essa sua escolha é errada, quem sai, né, queimado não é só você não, é o reino de Deus que está representado por você, né? Lá em Deuteronômio 11, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: vede hoje que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se ouvirdes atentamente ao Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, a maldição, né, vai afastar de você. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, se chegará a vós. Então, o que hoje, né, Moisés está dizendo, que ele vai colocar para você escolher a bênção ou a maldição. Se escolher a bênção, tudo na sua vida vai dar certo. Mas se você escolher a maldição vai te seguir. Ou seja, está cheio de gente fazendo essas escolhas erradas. E está cheio de gente dentro da igreja fazendo escolhas erradas. Escolhas que não agradam a Deus. Escolhas que não faz a minha vida e a sua ser boa, né? Eu me lembro de um texto lá em Lucas capítulo 10, lá no versículo 38, né? Quando indo Jesus pelo caminho, ele entra numa aldeia e ele vai conhecer uma certa mulher chamada Marta, e ele recebe em sua casa, ele foi recebido em sua casa. Tinha essa irmã, segundo a Bíblia, vamos ler lá para você ver. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe de servir só? Disse-lhe: diga a ela, me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é-te necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vendo? Escolhas. Quantos de nós estamos perdidos com um monte de escolhas erradas? Quantos de nós estamos escolhendo? Quantos de vocês deixam de ouvir uma palavra para ouvir coisas que não agradam a Deus? Quantos de vocês dizem que não tem tempo para Deus? Quantos de vocês escolhem ir ao cinema do que ir à casa do Senhor? O salmista assim: alegrei-me quando me disseram que ia à casa do Senhor. Quantos de nós não temos mais nos alegrado? Por quê? Porque escolhemos errado, pastor. Né? A Marta, ela estava certa, ela estava servindo sozinha, tinha um monte de gente, os discípulos com Jesus, né? Mas Maria, ela resolve sentar e falar: não, mas que palavra deliciosa, e eu vou ficar servindo ninguém não, eu vou ficar aqui ouvindo esse homem falar. E Jesus, ele foi enfático, ele falou assim: olha, a sua escolha foi pior do que a dela, Marta. Você não precisa ficar ansiosa com tanta coisa, preocupada com tanto está preocupado. E gente ansioso se vai chegar no fim do ano, se o ano vai ser bom, se o ano vai ser ruim. Tem gente preocupado com muitas coisas, igual Jesus disse. Está preocupada com muitas coisas, Marta. Deixa Maria ouvir a palavra, deixa Maria entender a Escritura, né? Ou seja, a escolha de Maria foi melhor do que a escolha de Marta. E você está aqui hoje, quais são as suas escolhas? Quais são as suas escolhas? Nós temos uma coisa que eu sempre falo na igreja, nós temos algumas coisas que Deus nos deu para ser escolhido. Deus nos deu a condição de escolher o Deus que nós servimos. Olha, Deus nos deu a condição de escolher a esposa ou o esposo ao qual nós vamos casar. Deus te deu uma escolha, irmão. Ele falou: escolhe. Isso tudo, querido, vai fazer uma grande diferença na sua vida. O homem ou a mulher que você casou vai fazer uma grande diferença na sua vida. Ou seja, a sua escolha precisa ser certa.
Ah, pastor, mas não tem jeito de acertar? Não tem. Quando nós ouvimos o Espírito Santo, ele nos conduz a lugares altos, melhores. Pastor, eu tenho condição de escolher? Eu tenho. Quem escolhe o Senhor, querido, precisa entender quais são as demandas que ele nos dá. Quem escolhe a Deus precisa se humilhar diante da sua potente mão. Né? Quem escolhe a Deus precisa entender que nós recebemos dele, né, ordenanças. Precisamos nos afastar do pecado, nos afastar das coisas que não agradam. Ou seja, a escolha por Deus nos Hebreus nos conduz a lugares altos. Mas para alcançar esses lugares, precisamos fazer com que as nossas escolhas, né, agradem a esse Deus. Por quê? Porque ele é um Deus grandão, sim, mas ele é um Deus que tem ciúme de mim e de você e que diz que escolheu eu e você desde o ventre da sua mãe. Então ele te dá liberdade para a escolha. Ele te dá liberdade entre a bênção e a maldição. Olha, ele te dá liberdade para andar em caminhos ao qual você deseja. E quantos de nós fazemos as escolhas erradas? Quantos de nós, porque é mais bonito ali, nossos olhos deslumbram, porque a proposta foi melhor? E quantos de nós estamos fazendo as escolhas erradas? Quantos de nós não entendemos e não perguntamos como Moisés disse, né? Senhor, se não for para ir comigo, não me faça arredar o pé daqui. Quantos de nós, querido, queremos ir porque é bonito, né? A Bíblia diz que quando o primo de Abraão, né, Ló escolheu as campinas da Babilônia, ele olhou para aquilo verdinho, né? E nós sabemos qual foi o fim daquilo bonito. Né? A Babilônia foi destruída. Por que foi, pastor? Porque, querido, nem tudo que é belo reluz, nem tudo que reluz é ouro. Oh, querido, Deus está dizendo para você, a sua escolha precisa ser comigo. É se eu estiver no seu barco, não é onde que está bonito, não é onde que está bom para você, não. É onde eu estou na sua vida. Ou seja, quantos de vocês estão fazendo aqui hoje escolhas erradas como Marta? Está preferindo trabalhar, está preferindo organizar a sua vida, está preferindo organizar sem Deus, está preferindo fazer isso, aquilo sem Deus. E Jesus está dizendo para ela, a sua escolha foi errada. Ou seja, você errou, olha, mas uma só é necessária, você está cheio de demanda, uma só demanda por vez, faz uma coisa de cada vez. Porém Maria escolheu a boa parte, que é me ouvir a palavra do Senhor, a qual não lhe será tirada. Olha o que ele está dizendo, ou seja, eu não vou tirar dele aquilo que é bom, né? Eu não vou tirar dela a escolha que ela fez me agrada. Quantos de vocês estão escolhendo aí lugares que não agradam a Deus? Ah, pastor, porque era Querido, não interessa. Você foi? Então dê um bom testemunho lá, mostre quem você é para Deus. Não vai em qualquer convite, não mostre a sua fraqueza, porque você, querido, carrega esta palavra aqui, ó. Você carrega essa palavra, você carrega o nome, você carrega o ministério de Jesus em você. E você, querido, infelizmente, a sua escolha não pode envergonhar o reino de Deus, porque a palavra do Senhor diz assim, ai daquele que ser uma pedra de tropeço, ai daquele que envergonhar o nome do Senhor, ai daquele que envergonhar o reino de Deus, ai daquele que falar mal do Espírito Santo. Quantas vezes, que misericórdia, assim, eu vejo gente falar mal do Espírito Santo através das suas escolhas. Porque falar do Espírito Santo não precisa abrir a boca não, irmão. Eu falo com os meus olhos, eu falo com as minhas atitudes, né? Isso eu falo sim com as minhas escolhas. Estou escolhendo um monte de coisa que não presta, estou escolhendo um monte de lugares que não agrada a Deus, eu estou escolhendo um monte de ambiente que não cabe no cristianismo, eu estou escolhendo um monte de amigos que não me conduz à santidade, eu estou fazendo escolhas que não me faz ser melhor, eu estou fazendo escolhas que me faz ser pior. E isso no reino de Deus não funciona, querido. Ou você serve a Deus ou ao diabo. Ou você diz sim, sim ou não, não. O que está no meio é do diabo. O diabo, querido, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para outra coisa a não ser essa, né? As coisas de Deus são sérias. As suas escolhas precisam ser sérias. Pastor, o que o senhor quer dizer é que quando eu estou num ambiente ao qual, né, não combina comigo, o mínimo que eu preciso demonstrar para aqueles que ali estão é que eu não estou misturado com eles, que ainda que eu esteja lá, eu não pratico as obras deles, eu não comungo com aquilo ao qual eles acreditam ou fazem. Por quê? Porque eu sou lavado e remido pelo sangue do Senhor, o Espírito de Deus está em mim, nova criatura eu sou, as coisas velhas se passaram,
passaram, e eis que tudo se fez novo. Não sou seduzido pelaquilo que ali está. Pelo contrário, quando precisarem de levantar alguém uma palavra, eu levantarei a palavra, pois eu tenho o Espírito Santo do Deus vivo. Ou seja, eu demonstro quem é Jesus com a minha escolha. Assim é você. Você precisa escolher fazer a coisa certa. Eu sempre falo isso na igreja. Escolher a coisa certa. Fazer a coisa certa te conduz ao caminho da salvação. Fazer a coisa certa te conduz ao reino de Deus. Fazer a coisa certa faz você entender qual é a boa, agradável vontade de Deus. Ou seja, queridos irmãos que estão aqui nessa live comigo, né? Então a primeira coisa que nós aprendemos hoje, as minhas escolhas mostram o Deus que eu sirvo. Então quando Jesus pergunta, e vocês? Né? O que dizem ao povo quem eu sou? Assim é vocês. Vocês hoje, teve mais uma semana, vocês mostraram às pessoas quem é Deus. Às vezes você estava numa festa, você mostrou quem é Deus nessa festa? Você mostrou para as pessoas que ali estavam quem era Deus? Você esteve num ambiente diferente, você mostrou para esse ambiente diferente quem é o Deus que você serve? Eu me lembro, irmão, de uma igreja que a gente era conhecido pelos nossos vestimentas, na verdade. A gente era conhecido pelas nossas falácias, né? A gente acha que é crente quando falava, né? Pelo modo de agir, na verdade. É isso. Nós somos conhecidos desse jeito mesmo. Por quê? Porque isso não mudou. Isso aí foi uma herança que nós herdamos, né? Quando a pessoa, onde você estiver, onde você escolher estar, né? A pessoa fala assim, é crente. O que ele espera de você é a coisa de crente. Coisa de crente, meu irmão. Crente é diferente, né? Então, assim, a gente não vai beber, a gente não vai ter guludices, não é isso? Olha, por quê? Porque eu tenho domínio próprio. Olha, eu não vou falar palavrões, por quê? Porque da minha boca não saem palavras torpes. Olha, eu não vou perder o meu controle, por quê? Porque eu sou moderado, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Olha, eu não vou fazer, né, acusações, porque já existe um acusador, esse acusador é Satanás, não estou aqui para acusar ninguém. Ou seja, eu estou escolhendo um ambiente, o qual às vezes é conturbado, complicado, mas eu posso mostrar o Deus que eu sirvo e não posso me envolver. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Então, querida, a primeira coisa para você que está aqui hoje comigo, né, é dizer quem é Deus através da sua vida. Mostre quem é Deus através da sua vida, né? Nós vemos de uma geração de igreja que o corte de cabelo, a gente conduzia as pessoas a Deus, na verdade. As igrejas neopentecostais diziam que não podia cortar a ponta do cabelo a mulher, na verdade. Ou seja, aquilo ali era uso e costume. Sim, mas aquele uso e costume nos transportava ao Deus que a gente servia, não é isso? Hoje a gente vê um povo mais maleável, né? Um povo mais tatuado, um povo mais cabeludo, alguém que não está preocupado mais com uso e costumes, mas enfim, o que então está em você que pode mostrar àquele outro lá que a sua escolha é uma escolha de um crente? É isso que Deus quer de você. Se tem a roupa, se não tem. Se tem o jeitinho certinho, se não tem. Se tem a cabelo assim, o assado. Se tem um terno, se não tem. Deus não quer saber. Ele está só perguntando para você. A sua escolha conduz ao pensamento daquele outro que está lá fora a entender que eu sou o seu Deus? Quando alguém vem com algo que não combina com o crente e te oferece, quando você diz sim, significa que você está envergonhando o Deus que você serve. E quando você diz não, você mostra que é aquela pessoa que você serve a um Deus que não agrada daquela oferta que está sendo ofertada a você. É isso, irmão. É engolir o choro e servir a Deus. Está cheio de gente fazendo escolhas erradas, e escolhas erradas estão conduzindo vocês a lugares errados, dias errados, momentos complicados, conturbados, e isso não abre porta, isso não faz você ser vencedor, isso não faz Deus se alegrar com você, isso não faz você viver nessa terra o tempo que você deve viver, né? O Senhor diz assim, olha, examine-se o homem a si mesmo, e então coma e beba do cálice do Senhor. Olha, o cálice do Senhor, coma e beba, examinar o homem a si mesmo. Ou seja, e ele fala assim, eis o motivo, né, por não examinar
o corpo do Senhor, por não olhar para a vida dele, não olhar para as coisas que ele está fazendo, eis o motivo que muitos estão doentes, olha. E não são poucos que dormem. Porque ele diz assim, porque fazem uma análise das coisas do Senhor erradamente. E assim se transforma em réus do corpo de Cristo. Quantos de nós estamos fazendo escolhas erradas? Estamos em momentos conturbados. Quantos já desceram a sepultura todo errado? Por quê? Porque o Senhor não veio para brincar nessa terra. Ele veio para que eu e você pudéssemos pregar o Evangelho. A sua escolha está boa? A sua escolha, quando você, crente, escolhe a beber, você fez uma escolha certa? Crente, quando você resolve se drogar, você fez uma coisa certa? Crente, quando você resolve abandonar sua esposa, seu esposo, você fez uma escolha certa? Crente, quando você resolve falar mal das outras igrejas, você fez uma escolha certa? Pastor, quando você vem pegar as ovelhas do outro, você fez uma escolha certa? E aí está cheio de gente fazendo as suas escolhas. Eu pergunto para você que hoje, você está aqui me ouvindo, está fazendo as escolhas certas? Enfim, cabe a você hoje, em nome de Jesus, mostrar para todo mundo que fazer a sua escolha certa te conduz a um lugar de salvação. Segunda coisa, essa noite que eu quero falar para vocês, que você não precisa falar nada, as pessoas vão ver o Deus que você serve, né? Às vezes é um surdo, mudo, ele não precisa nem ouvir nem falar, porque ele sente e ele gesticula, ele mostra através das suas atitudes, porque as minhas atitudes, o meu testemunho também mostra o Deus que eu sirvo. Demonstra para todo mundo quem é Deus. Amém? Ou seja, nós falamos a primeira coisa de escolhas, agora nós estamos falando de atitudes. As minhas atitudes, através das minhas escolhas, estão fazendo as pessoas enxergarem Deus na minha vida? Atitudes me conduz aonde? Aonde que as minhas atitudes estão me levando? Né? Quais são as minhas atitudes que me conduzem à salvação? Quais são as atitudes que me tiram dessa salvação? Né? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que estão entrando por este caminho. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que estão entrando por esse caminho. Querido, quem está falando aqui é Jesus. Por quê? Porque nós estamos enxergando que são poucos mesmo que querem dar um bom testemunho. As pessoas se transformam, irmão. As pessoas ficam mudadas. As pessoas batem no peito, encaram o problema e eles não entenderam que o final é que conta, que tudo que eu planto hoje eu colho amanhã, que Deus não é Deus de brincadeira, Deus não é Deus de se zombar, Deus não é Deus que nós jogamos uma pedra e fica por isso mesmo, irmão. Deus não é Deus de ser acusado, Deus não é Deus de ser envergonhado. Ele, como diz a Escritura, Ele não é filho do homem para que mente, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. E quantos de nós estamos aí naufragados, né? Hebreus capítulo 10, versículo 29 diz assim: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que envergonhar o Filho de Deus e tiver por profanado o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. E ele termina dizendo assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Quantos de nós, querido, com as nossas atitudes, caímos na mão do Deus vivo? E eu disse aqui quarta-feira, quantos de nós temos que ter um encontro porque a gente não obedece mais o pastor, não obedece o pai e a mãe, não obedece os amigos, não obedece o profeta, não obedece os mestres, não obedece os missionários, não obedece mais evangelista. Por que eu não obedeço? Porque eu não estou nem aí mais para a igreja, isso é uma bobajada, e a gente acha que todo mundo está roubando, e a gente coloca o pastor honesto no meio
do ladrão, a gente coloca a igreja de Jesus no meio da igreja do diabo, e achando que tudo é igual, e batemos no peito, eu não quero isso mais não, e vai viver a sua vida, meu irmão. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu retribuirei, diz ele, querido. Aí, o que eu escuto mais ninguém, eu caio no encontro. Aí eu encontro com Deus. Encontrar com Deus tem que morrer, meu irmão. Tem que matar o meu eu, matar a minha vontade. Isso não é fácil não, meu irmão. Isso não é vir da noite pro dia não. Vem um chicotinho para que vem nas perninhas, né? Igual aquelas varas de marmelo, e dói aquilo. Aí vem um chinelinho daqueles havaianos azul, querido, e vem aquele negócio nas pernas. Por quê, pastor? Porque é a correção de Deus. A gente não sabe como que é. A gente não sabe como é que vai ser esse encontro. A gente não sabe como que ele vai reagir. Por quê? Porque as minhas atitudes revelam o Deus que eu sirvo. As minhas atitudes demonstram o Deus que eu sirvo. As minhas escolhas também. E as minhas atitudes agora também. Ou seja, querido, o Senhor está dizendo aqui no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 13 a 14. Você acabou de me ouvir, né? Ou seja, será que você entende essa palavra? Será que você entende que a porta que você deve andar é uma porta mais estreita, é mais complicada mesmo, né? Abrir mão de um monte de coisa. Servir a Deus não é facinho, querido. Não é. Tem que se submeter às autoridades, né? Tá cheio de pastor aí, não tá nem aí para as autoridades. Acha que ele é a autoridade máxima. O Senhor mesmo disse para aquele homem que era o governador, e diz: Pilatos, de autoridade nenhuma você tiraria sobre mim se do alto não fosse te dado. Ou seja, ele mesmo dizia: você tem autoridade porque o Deus ao qual o meu Pai me enviou te deu autoridade sobre mim, porque se você não tivesse, eu falaria, os anjos desceriam aqui e me ajudavam, mas você está sobre autoridade. E ele mesmo diz que nós devemos ser submissos a ela, e a gente vê um monte de gente não sendo. Por quê? Porque as atitudes dele demonstram que ele não serve ao Deus dos hebreus, né? As atitudes dele demonstram que ele não serve a um Deus que é santo. Quando nós vemos os homens escolher a idolatria dentro da igreja evangélica, nós mostramos que essas atitudes, nós entendemos que as atitudes não mostram o Deus que eles servem, mostram um Deus que é de idolatria, e não é o Deus Jeová, não é Jesus de Nazaré, muito menos o seu Espírito, não é a Trindade, porque a Trindade odeia o que, pastor? A idolatria. Ou seja, se isso tudo aqui, meu irmão, você tem uma escolha certa, uma atitude certa, você mostra na hora para as pessoas quem é você. Porque às vezes as pessoas não veem a sua escolha, mas veem a sua atitude. A sua atitude. Quando você devolve o troco para a padaria que você ia levar, você olha aquela pessoa, pô, uma cara honesta, hein? A primeira coisa que ele pensa, pô, esse cara é honesto. A honestidade está atrelada ao reino de Deus. Olha. Pô, que menino honesto, devolveu o troco, né? Ele ia levar R$90, eu achei que tinha dado 10, achei que tinha dado 100, né? E ele deu foi 10. Ele ia levar R$90 meu. E você devolveu o troco, ia levar uma grande vantagem. Mas você, querido, não serve ao diabo. Essas atitudes mostram para todo mundo quem você é. Quando você trata a sua namorada com honestidade, quando você entendeu que ela ainda não é a sua mulher, quando você entendeu que aquele ali é o seu namorado, não é o seu homem, é o seu namorado. E namoro é para a gente saber com quem a gente vai noivar, e noivado é para a gente saber com quem a gente vai casar. Namoro é para terminar mesmo. Por isso, querido, você não pode se entregar, né, às perdições, aos desejos da sua carne, porque as suas escolhas, aí as suas atitudes vão levar você para o inferno, ou vão levar você à graça do Senhor, diante de Deus. Não é isso? Quando aquele menino chamado José, ele foge daquela mulher nua, aquela atitude mostrou para todo mundo Deus que ele servia. Né? Você que está me ouvindo aqui, né? Você está me ouvindo com seus ouvidos, com seu coração. Por quê? Porque a sua atitude vai fazer toda a diferença. Né? Se você está vivendo uma vida dissoluta, né? Se você se diz crente, mas está bebendo, se você se diz crente, está vivendo uma vida dissoluta, se você se diz crente, está fazendo tudo que o mundo faz, você, querido, está dando
fazendo uma escolha que está te conduzindo ao inferno e está levando um monte junto com você. Se você está fazendo essas atitudes de beber, de fumar escondido, de trair a sua esposa, o seu esposo, de fazer coisas que não agradam a Deus, você está escolhendo algumas atitudes que o mundo escolhe. Você, querido, a partir desse momento, você mostra para Deus o Deus que você serve, que não é Ele. E aí as coisas não vão dando certo, aí as coisas acontecem errado, aí a porta fecha, aí nada acontece, ele fica dentro da igreja, né? A Bíblia diz que o joio está junto com o trigo. Ele fica lá gritando, que Deus é esse? Aí ele fica andando de igreja em igreja para escolher um lugar ao qual as pessoas caem naquela conversa de novo, e ele fica escolhendo um lugar, ou ela fica escolhendo ali, aqui, e aquele ministério ele não vai para frente porque ele não cria raízes, ele não faz nada porque ele quer os louros do Evangelho, querido, os louros do Evangelho é a cruz. E a cruz, querida, ela não veio aqui para satisfazer você, ela não veio para fazer você ser algo melhor e grande, não. Ela veio para te matar, porque a cruz é para a gente morrer, né? Que Billy Graham diz que a cruz não é atraente, porque ela não te patrocina. A cruz, ela veio matar você. Então Billy Graham tinha toda a razão, porque cruz, meu irmão, é cruz, cruz é cruz. E Jesus diz, aquele que quer vir a mim, tome a sua cruz e me segue. Ou seja, está cheio de crente que quer fazer a vontade dele, não passa por cima das suas vontades, vive uma vida dissoluta, uma vida de embrenhados no pecado, né? É uma vida amigável, né? É uma mulher que é amiga com o homem que é amiga com a mulher, vira aquela bagunça, e as pessoas acham que está tudo certo. Não tá cheio de gente indo para o inferno, meu irmão, com boas atitudes, pensando que está fazendo a coisa certa, e não está, porque as coisas de Deus não são do seu jeito, está escrito, é daquele jeito que você tem que fazer. Pastor, mas tem que dar uma aliada, é século 21, querido. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Ele é santo e ele quer que você seja assim, porque as pessoas estão olhando para o seu mau testemunho. Você está se tornando, querido, uma pedra de tropeço. Por quê, pastor? Porque a sua atitude não mostra o Deus que você serve. Não mostra o Deus que você serve. Não mostra. Não mostra. Amém? Ou seja, eu escolho a santidade, eu escolho o amor, eu escolho a responsabilidade, eu escolho agradar a Deus, não é verdade? Eu, então, vou mostrar através da minha atitude de confiança que eu sirvo a Deus, da minha atitude de esperança que eu sirvo a Deus, da minha atitude de honestidade que eu sirvo a Deus, das minhas atitudes verdadeiras de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que sirva a Deus. Isso tudo me conduz ao grande dia da salvação. E é por isso, meu irmão, que muitos estão perdendo, como a Bíblia diz, não são poucos que dormem, né? E não, queridos, são poucos que estão doentes. Por quê? Porque tratam as coisas de Deus indignamente. Por quê? Porque dignidade é fazer boas escolhas que servem a Deus, que mostra quem Deus que você serve. E outra é ter boas atitudes. E a terceira e última dessa noite, porque a nossa live tem hora para acabar e ela é rápida, né? Eu preciso entender que as minhas expectativas demonstram o Deus que eu sirvo. Né? Tô pegando pesado não, tô, irmão? Isso aí não é nada não, mas isso aqui é a verdade do Evangelho. É verdade do Evangelho. Se você está vivendo a vida dissoluta, é aqui que está falando, sou eu não, é a Bíblia, não é eu não. Não sou eu. Eu não estou tirando nem colocando nada aqui. Aqui é a Bíblia. Santidade é do Senhor. Se você está vivendo uma vida dessas aqui, querido, não agrada a Deus. Você está indo para o inferno. Leste fogo e ranger de dente. O bicho não morre, o fogo não apaga. É isso aí. Então, querido, não perde a oportunidade de servir a Deus com verdade. Né? Amanhã, se a igreja evangélica terminar e não tiver mais a igreja missionária, querido, eu estou feliz porque eu falei uma verdade durante 17 anos. Por que essa verdade, pastor? Porque é ela que me conduz à salvação e eu quero ser salvo. Eu desejo, anseio pela liberdade no Senhor, por viver uma vida em Deus, por viver uma vida de verdade, uma vida ao qual a santidade seja o meu sobrenome e Jesus o meu nome principal. Amém? Ou seja, minhas escolhas, minhas atitudes e agora as minhas expectativas. Onde está a sua expectativa, cidadão? Onde está a sua expectativa, cidadã? Né? A sua expectativa está em quê? Em servir a Deus ou ao diabo? Em viver uma vida de santidade ou de meia santidade?
né? Viver uma vida de verdade ou uma vida de mais ou menos a verdade, né? Ou seja, eu estou vivendo uma vida mais ou menos, de Deus, mais ou menos, querido. Não dá, ou você serve a Deus ou ao diabo. O próprio Jesus disse que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ou ela jorra a doce ou a salgada, não pode jorrar a mesma, né? Ou seja, ele está dizendo para nós, pode andar dois juntos se um não estiver de acordo, ele está dizendo para nós, ou seja, minha expectativa precisa, para as pessoas precisam ver que a expectativa que eu tenho hoje mostram para eles o Deus que eu sirvo. Olha isso. Ou seja, aquele homem, aquela mulher, através da expectativa que eu demonstro para ele, mostra, esse aí é o homem de Deus, a mulher de Deus, né? Ele tem uma expectativa da salvação. E tem gente que não tem expectativa nenhuma de salvação. A expectativa dele está nesse mundo. Ele está construindo igreja para viver esse mundo eternamente, né? Ele está construindo um monte de coisa para este mundo. Ele está fazendo planos para este mundo. Ele quer isso para este mundo. Ele quer, o cantor gospel, ele quer algo para ele fazer, algo bonito. Ele quer que a plateia seja grande. E aí ele quer cantar com não sei quem. E ele quer que as pessoas gritem o nome dele. E aí fica uma palhaçada, porque a expectativa dele está errada. A expectativa precisa ser que só o Senhor é Deus, que ainda não tenha ninguém, eu vou estar lá fazendo o meu melhor, Senhor. Ainda que não tenha ninguém me ouvindo, eu vou te adorar em espírito e em verdade, porque Jesus, ele não veio buscar, né, o cantador, ele não veio buscar o cantor, ele veio buscar aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém? Ou seja, Senhor, a minha expectativa está certa? A pessoa que está no mundo, está olhando para mim e fala, eu quero ter uma expectativa igual desse cara. Ele tem uma expectativa de ir para o céu. Tem crente que nem no céu acredita. Nem no céu acredita. Tem crente que está dando uma relaxada com a cachaça ainda. Tem crente que está dando uma relaxada com cerveja. Tem crente que está dando uma relaxada com um beckzinho. Né? Está dando uma relaxada com a maconha. Tem crente fazendo isso. Pastor, você está pegando pesado demais. Estou não, estou falando a verdade para você. E se você é esse, meu irmão, sai desse pecado e pede perdão ao Senhor e vive uma vida de verdade. Chega de viver uma vida de mentira, a gente já está indo embora. Né? A gente já tem um monte de nós que já passou da meia vida que viveu, a gente já está indo descendo a sepultura, às vezes não fecha o ano. A gente precisa pelo menos ter a certeza, a expectativa de que no nossa lápide vai estar escrita lá assim, olha, mesmo morto viverá, e que isso seja uma verdade, porque está cheio de gente que está lá, mesmo morto viverá, e que não vai viver, pelo contrário, vai conhecer a segunda morte. Então, para aquilo ser uma verdade, a minha expectativa precisa está em Deus, porque a expectativa é isso, é esperar em quem ou como eu vou esperar este. É isso que é a expectativa. Então hoje, né, Salmos 40, né, Salmos 40, eu gosto muito de Salmo 40, eu adoro esse salmo, e você vai lembrar dele facinho, né? Ele diz assim, olha, 40, versículo 1 e 2, diz assim, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu o meu clamor. Olha que gostoso. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Gente, a expectativa do crente precisa ser isso aqui, cara. Nada mais, nada mais. Tem crente remoendo-se na lama. Hoje eu estava num lugar que eu estava vendo os porcos. Que é isso, cara? Eu falei, Senhor, como que é isso? É verdade. A gente remói naquela mesma lama. Ele está falando assim, olha que Jesus, olha que o Senhor diz. Tirou-me de um largo horrível. Olha o que o salmista diz. Olha o que Davi escreve. De um charco de lodo. É verdade. É verdade. A gente parece aquela porca querendo voltar para o meio do pecado, no meio daquele lixo, daquelas escolhas que ninguém agradava, daquele testemunho terrível, aquelas atitudes que só Jesus sabe. Então, querido, ele me tirou desse largo. Para quê? Para que eu não pudesse mais voltar lá. Ele falou assim, e firmou os meus pés sobre uma rocha, e ainda firmou os meus passos, querido. Ou seja, querido, agora você vai andar, mas eu vou firmar o passo. Firmar o passo. Vai escorregar, não. Oh, irmãos, isso tudo é porque a minha expectativa está nele, né? A minha esperança está nele, porque eu estou esperando com paciência. Paz e inteligência. Olha, paciência. Cheio de crente perdendo a paciência. Está cheio de crente perdendo a esperança.
Está cheio de crente como Marta. Está cheio de crente como Marta, querendo incomodar as Marias que estão ajudando a Deus. Está cheio de crente como Marta. Não, Senhor, não está certo, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso aqui. Ela está aí quietinha, não é verdade? Não, para de ser ansiosa. Está cheio de ansioso aqui me ouvindo hoje, né? Está cheio de gente aí, né? Senta, vem me ouvir, vamos ouvir uma verdade hoje, né? Para com esse negócio de fábula, para com essa bobajada tudo, vamos ouvir uma verdade. Verdade dói, né? Verdade dói. Não é todo mundo que vai ser curado. É mesmo? Não é todo mundo que o sopro número 1, número 2 não vai te curar, não. Não é todo mundo, não. Quando Jesus veio, tem um monte que ficou paralítico, tem um monte que ficou sem andar, tem um monte que ficou cego, né? Tem um monte de gente que morreu cheio de lepra. Meu irmão, eu preciso vir a Deus. Eu preciso ter uma escolha de ir a Ele, eu preciso ter uma atitude de ir a Ele, e eu preciso ter uma expectativa de ir a Ele, para que a minha vida seja transformada. Está cheio de crente aí, querido, esperando cair do céu. Está cheio, cair do céu, meu. Quem caiu de lá foi o diabo. Vai fazer alguma coisa para você alcançar o reino de Deus, para você entender que Jesus é o seu Senhor, é o seu Deus. Então, essa noite, qual é o Deus que é da sua vida, né? Qual é? Por quê? Porque esse Deus, ele está na minha casa, ele está na minha empresa, ele está no meu casamento, ele está na vida que eu relaciono com os meus filhos. Tudo isso demonstra quem é Deus na minha vida. É isso. É isso. Filho de crente é filho de crente mesmo. Filho de crente, querido. Tem que ser filho de crente. É isso? Ou seja, está cheio de gente querendo viver algo que Deus não pediu ele para viver. Por quê, pastor? Porque ele não escolhe o que Deus mandou ele escolher. Ele não tem atitudes ao qual Deus disse para ele ter. E as expectativas dele estão furadas. Ele está cheio de expectativa para este mundo. E a nossa expectativa está não nesse mundo. Jesus disse assim, olha, eu não vim, né, para este mundo para ficar aqui não. Eu vou para o meu Pai e vou preparar morada para vocês. Ou seja, meu irmão, nossa expectativa precisa estar lá. Nossa expectativa está lá. Está cheio de gente aqui guardando um monte de coisa que ganha para ver se leva. Mesmo ele sabendo que não leva, ele não para de juntar. Ele não divide. Quanto mais tem, mais quer. Você conhece essas historinhas? Corre atrás do rabo o tempo todo. Tá velho, ficando velho, mas tá lá, né? 80, quase 90 anos, tá lá fazendo jogo de loteria para ver se ganha na loteria. Vai fazer o que com esse dinheiro? Ele não sabe. Mas eu quero. Por quê? Porque a expectativa dele tá errada, cara. Isso, a expectativa dele está errada, né? Vai aí nas lotéricas, você vê que esse senhorzinho lá não está aguentando andar, está lá querendo fazer jogo de loteria para ver se ganha. Para ver se ganha. Por que ele não está lá na fila para entrar para a igreja? Porque nem fila tem mais. Por quê? Porque ninguém quer ir mais. Porque as pessoas não querem mais o Senhor. E aí, meu irmão, o Senhor diz para mim, diz para você, olha, como no tempo de Noé estão comendo, bebendo e dando-se em casamento, e não sabem a hora que vai vir a chuva novamente, querido. E digo mais, a arca quem fechou foi Deus por fora. Quem fecha a arca é Jeová, meu irmão. Porque a palavra do Senhor diz que hoje ele é seu advogado, mas amanhã ele vai ser seu juiz. Então, amigo e amiga que está me ouvindo essa noite, as suas escolhas precisam ser boas escolhas, para que todo mundo veja que você é um homem ou uma mulher de Deus. Suas atitudes precisam ser atitudes de um homem e de uma mulher de Deus, para que todo mundo veja Deus na sua vida. A sua expectativa precisa ser uma expectativa do céu, e não uma expectativa do diabo. Por quê? Para que todo mundo veja que a sua expectativa está naquele que pode todas as coisas, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Amém? Dê um glória a Deus aí, exalte o nome do Senhor, porque só o Senhor é Deus, porque somente Ele. E Jesus, ele disse certo, ele falou assim, ó, vai vir um monte de gente de fora e vai tomar os seus lugares aqui, porque vocês não querem, vocês querem ficar ortodoxos. O Adriano passou um vídeo para mim de um judeu ortodoxo, e ele falava que o maior judeu que apareceu foi Moisés, e tudo dele era Moisés, e Moisés, querido, ele ora em mim, falou de Jesus. Meu irmão, é porque ele não conheceu o Deus da glória, ele não conheceu o Filho de Deus, ele não conheceu Jesus de Nazaré. Jesus é maravilhoso, conselheiro, ele é Pai da eternidade,
Ele é Emanuel, Deus conosco, Ele é todo poderoso, Ele é o nosso Ebenezer. Queridos, Jesus é bom o tempo todo e eu estou agarrado com Ele e você também está agarrado. Por quê? Porque só Jesus é o Senhor, só Jesus é todo poderoso e não há ninguém mais famoso do que Ele. Não tem João Batista, não tem Moisés, não tem Abraão, não tem Isaac, não tem Jacó, não tem Joquebede, não tem Débora, não tem Ana, não tem nenhum judeu nessa terra que nasceu de mulher como o Cristo nasceu, através de Maria, mais poderoso, mais formoso e mais famoso do que Jesus de Nazaré, o Yeshua HaMashiach. Por isso, querido, essa noite eu digo para você, se você, querido, não faz as suas escolhas, vive em atitudes erradas e a sua expectativa não é o céu, prepare, porque é fogo e ranger de dente. Amém? Mas se as suas escolhas for de Deus, se as suas atitudes é de Deus, a sua expectativa é ir para o céu, se prepare, porque você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Esta é a palavra de hoje, uma palavra simples, mas uma palavra que vai alcançar muita gente, uma palavra que vai abençoar muita gente que precisa hoje fazer as suas escolhas certas, ter novas atitudes e, acima de tudo, mudar as suas expectativas. Jesus é o Senhor e Ele não mudou. Amém? Querido, eu quero hoje terminar essa live dizendo a você que não pare de ajudar a igreja. Né? Eu sei que eu tenho agradecido vocês. Realmente nosso povo tem sido dizimista, está ajudando a igreja. Vocês que podem, chama mais a Marilene. A Marilene está aí, né? A Marilene está nos ajudando. Amém? Eu sei que vocês podem nos contribuir mais, ajudar a igreja a sair das suas lutas, das suas provas, porque nós temos vocês através do reino de Deus. Então o Senhor tem prosperado vocês para que vocês nos ajudem, amém? Então você pode procurar a Marilene, você pode vir na minha casa, pode chamar o esposo dela aí, o Hamilton está em buscar, amém? Você que quer depositar, deposite na conta dela, tem uma conta pronta só para a igreja. Porque não tem uma conta da igreja, porque conta da igreja missionária que não agrada banco não, ninguém quer não, é luta, é prova, não é isso? Mas aí nós fizemos uma, né, particular que não é no meu nome, que fica meio ruim também, né? Mas enfim, tem a dela aí para vocês contribuírem com a igreja. Então eu conto com você, né? Hoje, se nós estivéssemos na igreja, era o culto da pastora Mercedes, né? Era aquele culto que nós amamos todo, os cultos das primícias, né? Então o culto de primícias tem que ter o quê? Primícia. Então você já pode começar a trazer de novo, né, o seu alimento, que já foi tudo embora, querido. É assim, aqui não para não. É toda hora um morador de rua, é um irmão que vem indicado não sei de quem, todo mundo está recebendo, amém? Você entendeu bem essa palavra? Foi abençoado, em nome de Jesus. Então, vamos estar voltando no primeiro domingo de julho, todo mundo com máscara, sim, vamos ouvir uma palavra lá no culto. E a live vai continuar, vou falar o modelo depois, como vai ser, né? Você que não pode, vai ouvir também a live, amém? Então, ó, que a graça de Deus Pai, de Deus Filho, a doce presença do Espírito Santo seja comigo e com você, em nome de Jesus. Eu vou vencer, porque eu tenho fé, coragem, entusiasmo. Amém?